nossa última aula, né? Nós vimos o golpe 18 Brumário, vimos como que se deu o golpe, né? Napoleão Bonaparte, ele é convidado pelos girondinos a assumir a mesa diretória, né? Que era composta por 5 diretores na terceira e última fase da Revolução Francesa. Porém, mais todavia, no entanto, nós sabemos que Napoleão não concordava sentar à mesa com aquele bando de gente corrupta, porque os diretores estavam ali cagados de corrupção. E aí Napoleão se aproveitou da fragilidade, da falta de apoio popular, da falta de apoio militar, e se aproveitou também de sua fama. Ele era um herói para o povo francês, ele era um mito entre o exército francês, ele se aproveitou daquela situação, convenceu os jovens cadetes da Escola de Artilheiros de Paris e tomou o poder. Fechou o diretório, suspendeu o Conselho dos 500, o Conselho dos Anciões. Eu não falei para vocês, mas no tumulto, no Conselho dos 500, ele chegou a ser ferido com um punhal. Alguém tentou assassiná-lo no meio do tumulto ali, acertou o braço dele, e ele foi gravemente ferido. Quer dizer, gravemente ferido não, foi uma facadinha que fez um cortezinho no braço, mas Napoleão se tornou ainda mais famoso devido a essa tentativa de atentado contra a sua vida, né? E os ânimos se exaltaram. Mas Napoleão, ao mesmo tempo, é o cara que vai ser o defensor das ideias liberais, nós vimos isso na nossa última aula, né? É o cara que simplesmente vai dar continuidade ao processo da Revolução Francesa, e é também o cara que vai ser capaz e responsável por unir a França. Uma França que antes estava dividida entre partidos políticos, entre jacobinos e girondinos, agora será unida, é bem verdade, com um ditador, mas esse cara será capaz de unir a França. Visto como herói para uns, libertador para outros, pelos inimigos era visto como um tirano, Napoleão Bonaparte, né? E a gente falou um pouquinho sobre como ele teve uma ascensão militar meteórica, né? Como que ele era um estrategista militar inteligentíssimo nos campos de batalha. Conta-se a lenda que Napoleão, de 10 palavras que ele te dizia, ele te convencia de 15. Ou seja, ele tinha uma habilidade, uma retórica, uma liderança sem igual nos campos de batalha, e assim como era um excelente militar, também era um excelente político. Então, além de um excelente militar, Napoleão também era um excelente político. E a gente vai ver isso nas duas fases do seu governo. O consulado, de 1799 até 1808, e depois de 1808 até 1815, a fase do Império Napoleônico. Tudo bem? Então, deixa eu projetar aqui o slide para vocês, para a gente continuar a nossa aula. Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Professor, na época que os girondinos estavam no poder, o Pântano já estava... Pântano, esqueci, acho que é isso, né? Já estava com eles no poder? É como se fosse um só poder? Não necessariamente. Só que o Pântano era aquele grupo, digamos assim, aquele partido de centro, né? Aquele grupo que apoiava quem lhe dava mais favorecimentos, ou apoiava, ou votava em favor daquele grupo que dava privilégios a esse grupo, né? O Pântano era o partido de centro. Então, o Pântano oscilava muito. E o Pântano, né, é um bando de burgueses muito ricos e poderosos que, pura e simplesmente, não querem perder privilégios. Então, todas as vezes que há, por exemplo, uma disputa política, eles sempre ficam fora da disputa política. Eles esperam os dois grupos políticos disputarem, lutarem entre si, para depois se envolver. Não foi assim durante a luta entre girondinos e jacobinos, e será assim no 18 Brumário. Assim que Napoleão toma o poder, o Pântano é o primeiro a abraçar as pernas de Napoleão e falar: estamos do seu lado. E por que isso, professor? Porque eles querem a manutenção dos seus privilégios. E eles sabem quem é Napoleão Bonaparte. É um homem muito poderoso, é um homem amado pelo povo, é um herói para a França. Então, eles não querem a inimizade de Napoleão Bonaparte, muito pelo contrário. Eles querem o apoio de Napoleão. Tudo bem, galera? Perguntas? Tudo bem, amiga? Ok. Beleza, pessoal? Perguntas? Bem, vou voltar aqui, então, a nossa aula. Tudo bem? PowerPoint. E aí nós falamos da nossa última aula, né? Por que Napoleão é tão importante para a França, professor? Primeiro, porque é o cara que vai defender as ideias liberais. E muitos historiadores dizem, inclusive, que não se deve separar a Revolução Francesa da Era Napoleônica, porque Napoleão Bonaparte deu continuidade às ideias da Revolução Francesa. Muitos dizem que a Revolução Francesa termina no 18 Brumário de 1799, ou seja, no dito golpe de Napoleão Bonaparte.
Só que, a partir do momento que Napoleão Bonaparte sobe ao poder, nós vamos ver, através das suas ações, ele vai promover as ideias liberais, vai promover a industrialização da França e tornará a França a nação mais temida da Europa, com o exército mais poderoso, até, claro, sua derrota frente à Áustria, Prússia, Rússia, etc, etc. Mas a gente vai chegar lá. E ele é o cara que é o herói da França, é o libertador da França, e para os seus inimigos ele é visto como um verdadeiro tirano, capaz de unir a França independente dos partidos políticos, em torno de um ideal comum, as ideias liberais. Talvez é isso que estamos precisando para um país chamado Brasil, entende? Alguém, um governante, um presidente, que seja um líder político, que seja capaz de unir o Brasil, independente de direita e esquerda, independente de PT, PSDB, PMDB, independente de coxinhas e petralhas. Talvez nós estejamos precisando de um líder político que seja capaz de unir a nação. Não estou dizendo que estamos precisando de um ditador, porque Napoleão foi um ditador, tá? Estamos precisando de alguém que tenha capacidade de coesão, de desenvolver um projeto de governo que seja possível de, pelo menos, se não agradar a todos, agradar a maioria da população. E só assim o Brasil vai vencer todo esse disparate político que vivemos recentemente, né? Essa discordância política, esse acirramento político que vivemos recentemente. Então nós precisamos de um Napoleão, um excelente líder político. Não Napoleão ditador, mas um Napoleão como líder político, entende? Que seja capaz de unir a nação. Bom, e aí a gente continua daqui então, galera. Deixa eu pular para o próximo slide aqui. Então, como que Napoleão necessariamente começa a governar? Né? Assim que Napoleão ascende ao poder, para mim, de cara, é óbvio, não pareceu uma ditadura, ele implementa, na verdade é implementado, uma espécie de um consulado. O consulado é uma espécie de um órgão executivo formado por 3 cônsules. Napoleão dividia o poder com Jean-Jacques Régis Cambancieres e Charles-François Lebrun, todos amigos de Napoleão, estiveram no fronte de batalha com Napoleão, e Napoleão escolheu esses caras a dedo. Só que há um pequeno detalhe aí. Eram 3 cônsules, sendo que Napoleão era o cônsul primeiro, ou primeiro cônsul. O que significa isso, professor? Significa que, como primeiro cônsul, Napoleão poderia propor leis, declarar guerras, firmar acordo de paz, nomear funcionários para os departamentos administrativos públicos, exonerar magistraturas, ou seja, Napoleão era o cara, enquanto os outros cônsules eram só marionetes nas suas mãos. Então, o que dava a impressão é o seguinte, não, Napoleão não está governando sozinho, então não é uma ditadura, né? Mas Napoleão, basicamente, tem poderes absolutos. Fora que em 1802, Napoleão foi escolhido como cônsul vitalício por um plebiscito, organizado um grande plebiscito na França, e por esse plebiscito, o povo francês escolheu Napoleão como cônsul vitalício, ou seja, ele seria cônsul até a sua morte. E dava a ele, por exemplo, o direito de escolher os outros cônsules. Ou seja, além de ser cônsul primeiro, Napoleão se tornou cônsul vitalício, o que dava direito a ele de propor lei, declarar guerra, firmar paz, nomear funcionários, exonerar funcionários. E ainda nomear os próprios cônsules ou exonerar os próprios cônsules. Resumidamente, Napoleão tinha um poder quase que absoluto. Então, como primeiro cônsul, como cônsul vitalício, o que Napoleão podia fazer ou não podia fazer? Deixa eu colocar isso aqui, galera. Ele podia propor leis. Professor, mas não é só o legislativo que pode propor leis? Não, Napoleão também pode. Ou seja, ele tem o poder de propor, criar projetos de lei. Ele pode declarar guerra. Ele pode, por exemplo, firmar paz, firmar acordos de paz, ok? Ele pode nomear magistraturas, ou mesmo exonerar magistraturas. Olha isso. Resumidamente, é um consulado com 3 governantes, sendo que Napoleão é um deles. Só que o cara que tem poderes absolutos é Napoleão Bonaparte. Tudo bem? Todo mundo entendeu a ideia dele ser o cônsul primeiro, o cônsul vitalício? Por que ele é o cara mais importante entre os 3 cônsules? Tudo bem até aí, galera? Ok? Professor, o que é a magistratura? Magistraturas são cargos públicos. Por exemplo, ser cônsul é uma magistratura, ser um deputado é uma magistratura, ser um vereador é uma magistratura, um senador é uma magistratura.
magistrados são geralmente a maior parte deles são funcionários públicos. Tudo bem? Ok, professor? Pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Você falou que ele tinha poderes quase absolutos, tipo, se ele podia fazer quase tudo aí com os cônsules, por que ele não podia fazer? Então, na verdade ele podia, só que ele não quer de cara assustar a França e se mostrar como um ditador terrível. É óbvio que os seus opositores já estão falando, oh, não, o cara é um ditador, o cara é um ditador. Só que Napoleão está no poder, primeiro, por um golpe, ditadura. Qualquer governo que derruba outro governo por um golpe, se torna um governo ditatorial. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, só pelo golpe que derrubou os girondinos do poder, ele já é um ditador. Segundo, desenvolve-se a ideia de 3 cônsules, mas Napoleão tem poderes absolutos. Então ele não precisa de cara mostrar, como ele vai fazer no Império Napoleônico, que é um ditador. Ele vai amenizar os conflitos primeiro, ele vai conciliar os grupos políticos rivais, vai apaziguar os conflitos internos na França, para depois sim, na fase do Império, a partir de 1804, aí sim a gente falar de um imperador tirano, que vai censurar a imprensa, perseguir opositores, vai matar pessoas pela guilhotina. Aí a gente vai chegar lá. Entende? Mas nesse primeiro momento, ele não pode assustar o povo de vez, ele tem que ir com calma, entende? Se ele chega de voador de 2 pés, ele tem fama, ele é o herói, ele é o mito, né, para a França. Mas ele tem que ir com calma, apaziguando os conflitos, atraindo o apoio do povo para si, e, ao mesmo tempo, governando como cônsul primeiro e cônsul vitalício, né? Tudo bem? Sim. O professor, Napoleão Bonaparte, ele antes de tomar o poder, ele já era político e militar? Não, na verdade, Napoleão Bonaparte era só um militar. Ele era o herói da Batalha de Toulon, não só o herói da Batalha de Toulon, mas por onde Napoleão passava e liderava suas tropas, as vitórias eram sucessivas. Inclusive, quando ele foi chamado para Paris, pelo próprio diretório, pela mesa diretória de Girondina, ele estava em campanha militar no Egito, combatendo as tropas inglesas no Egito e tentando tomar o Egito, né? E aí, enquanto ele estava lá, a vitória era certa. Só que depois que ele saiu, curiosamente, seu exército foi derrotado. Só foi Napoleão deixar o seu exército, que o exército dele foi derrotado lá no Egito. Agora, é importante destacar que Napoleão não é só um militar, ele também é um político muito sábio. Quando os jacobinos estiveram no poder, Napoleão estava do lado dos jacobinos. Quando os girondinos estiveram no poder, Napoleão esteve do lado dos girondinos. E quando teve a oportunidade, o que ele fez? Deu um golpe nos girondinos e tomou o poder. Então ele não é só um grande militar, ele também é um grande político. Tudo bem? Ele é francês, professor? Então, tem uma polêmica muito grande sobre isso. Napoleão é um corso, ele nasceu na ilha de Córcega, especificamente na cidade de Aljácio. E aí, um ano depois que Napoleão um ano antes de Napoleão nascer, a ilha foi cedida pelos genoveses, a ilha de Córcega pertencia a Gênova. E aí, um ano antes de Napoleão nascer, a ilha foi cedida à França. Então, a ilha já era uma ilha francesa. E Napoleão tem na sua origem familiar, tem francês. Então, ele era, assim, um francês. Então, nasceu numa ilha que era uma ilha francesa, e na sua família, a família Bonaparte, era uma família de origem francesa. Tudo bem? Mas os inimigos acusavam ele de ele não ser francês, tá? Mas, enfim. Né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Beleza? Ok, podemos continuar? Continuando, então. E aí, como as primeiras ações de Napoleão, professor, o que ele vai fazer em aspecto econômico? Em aspecto econômico, Napoleão vai promover a industrialização da França. A gente vai estudar, logo depois de Era Napoleônica, a Revolução Industrial, ok? Mas agora aqui o nosso foco é a Revolução Francesa, a Era Napoleônica. Então, o que Napoleão vai fazer? Ele vai tentar correr atrás do prejuízo, porque a Inglaterra já havia feito sua Revolução Industrial desde 1750. Desde a meados do século XVIII, a Inglaterra já havia feito sua Revolução Industrial. Então, o que Napoleão queria? Industrializar a França, assim como a Inglaterra já havia feito. E o segundo país a promover a sua industrialização será a França, graças a Napoleão Bonaparte. Então, o que ele vai fazer para
criar, industrializar a França. Ele criou a Sociedade de Fomento à Indústria e chamou os homens mais ricos e poderosos da França, ou seja, a alta estirpe burguesa, e propôs um grande pacto de industrialização da França, em uma espécie de uma parceria entre o setor público e o privado. Então, o que Napoleão vai promover? Ele criou a Sociedade de Fomento à Indústria. Ele vai ser capaz de promover um grande pacto entre a burguesia, que é óbvio, essa burguesia quer industrializar a França, né? E um pacto para industrializar a França. Pacto entre a burguesia, com a burguesia, deixa eu colocar aqui, com a burguesia, para industrializar a França. E é óbvio, né? Napoleão também será o cara que vai estabelecer uma parceria entre setor público e privado para esse projeto. É uma parceria entre público e privado. Professor, mas a Inglaterra fez mais ou menos isso, exatamente. Para que a Inglaterra pudesse desenvolver sua industrialização, os burgueses tiveram o apoio do setor público, do governo inglês. E a França não será diferente, graças à criação da Sociedade de Fomento à Indústria, né? Indústria. Okay? E também criou o Banco da França. Aqui Napoleão deu um golpe ninja sinistro. Napoleão não tinha dinheiro. Professor, mas como é que ele vai fazer tudo isso? Ele não tem dinheiro, a França está endividada, está em guerra. Napoleão vai vender a Louisiana para os Estados Unidos. A região da Louisiana será vendida, se eu não me engano, por 5 milhões de dólares, e esses 5 milhões de libras, perdão, esses 5 milhões de libras serão usados para industrializar e promover o desenvolvimento da França. Então, graças a esse dinheiro, o Napoleão vai utilizar para o controle da emissão de moeda, ele vai exercer o controle da emissão de moedas, com o objetivo de fazer o quê, professor? Controlar os juros. Vai criar uma nova moeda para a França, uma nova moeda, que é o franco. O franco vai se tornar a nova moeda da França, e ele vai criar tarifas protecionistas para proteger o mercado inglês da concorrência estrangeira, principalmente da Inglaterra. Ele criou medidas protecionistas, e ele vai também unificar os impostos, tudo que os burgueses precisavam. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando uma instituição pública, que é o Banco da França, assim como existe o Banco do Brasil, lá existiu o Banco da França, foi criado por Napoleão. Esse banco controlaria a emissão de moedas. Vocês sabem, todo país tem a máquina de produzir o dinheiro, a chamada Casa da Moeda. Na França, a Casa da Moeda ficava dentro do Banco da França. Então, a Casa da Moeda, a gente pode pensar assim, poxa, professor, se todo país tem a máquina de fazer dinheiro, se o problema é a falta de dinheiro, então por que não emitir mais dinheiro, né? Vamos fazer dinheiro, vamos jogar no mercado. Só que o problema é que se eu ficar emitindo papel moeda ou moedas e jogando no mercado, eu posso desencadear um processo inflacionário, a famosa lei da oferta e da procura. Se tem muito dinheiro no mercado, a tendência dos preços dos produtos é disparar. Se tem pouca moeda no mercado, a tendência dos preços dos produtos é cair. Então, os produtos ficam mais acessíveis, ficam mais baratos. O objetivo de Napoleão era controlar a inflação. E com a nova moeda? Até então, a maior parte das moedas na Europa eram cunhadas de ouro ou de prata. E o problema da França é justamente esse metal precioso, o ouro e a prata. Na França não tem. O que Napoleão propôs? A criação de moedas de níquel e a criação de moedas de ferro com cobre. Então, essas moedas, esse metal é mais acessível. Professor, mas ao mesmo tempo é fácil de falsificar. Sim, é fácil de falsificar. Só que imediatamente a falsificação identificada, o que Napoleão faz? Retira a moeda do mercado. Porque quem controla a emissão de moedas é o banco. Então, identificou moeda falsificada, retira a moeda do mercado. Então, Napoleão ele criou um novo modelo monetário para usar esse recurso, esse dinheiro, para industrializar a França. E de onde veio o dinheiro para a industrialização? Da venda da Louisiana,
que é um território que foi comprado pelos Estados Unidos por 5 milhões de libras. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Ok, podemos continuar? Ô, professor, mas eu não entendi, tipo, ele comprou esse território para agricultura, para gerar dinheiro? Não, não entendi a pergunta? Ele comprou esse território da Louisiana. Não, ele não comprou, ele vendeu. Ele vendeu vendeu. a Louisiana para os Estados Unidos. Nós vamos falar da expansão dos Estados Unidos no século XIX. Os Estados Unidos vai se expandir por todo o velho oeste americano e muitos territórios serão tomados da Espanha, especificamente do México, e outros serão comprados da Inglaterra e da própria França. Então, dentre esses territórios comprados da França, está a Louisiana. A Louisiana é um grande território logo após o rio Mississippi e que foi comprado por 5 milhões de libras. Era um território que estava sob o domínio da França, um território francês na América. Né? Tudo bem? Ok, pessoal? Perguntas? Ok, podemos continuar, né? E aí, pessoal, né, a gente também tem que analisar os aspectos sociais desse governo. O Napoleão vai criar os liceus. O que são os liceus? São as escolas do governo de Napoleão, com uma educação fortemente doutrinadora, com o objetivo de formar futuros revolucionários, uma educação fortemente liberal e que alimentava o nacionalismo francês, o culto à nação, o culto à pátria, o hino nacional, o culto ao governo, ao líder da nação, ao próprio Napoleão. Napoleão leu uma das obras, um dos livros que eu sempre indico, que é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Lá em A Arte da Guerra, de Sun Tzu, existe um trecho que diz mais ou menos assim: pegue novo e terás 1 milhão de possibilidades. Pegue uma criança, coloque na sua escola os liceus e você pode doutriná-lo. E aí, o que é esses liceus, professor? São as escolas francesas, escolas napoleônicas, que tinham uma educação fortemente doutrinadora, em torno das ideias liberais e em torno do nacionalismo. Professor, mas como que essas escolas eram implementadas? Era para todo mundo? O ensino público foi decretado na Revolução Francesa, né? Só que, é claro, não era para todos, só para quem tinha dinheiro, as famílias mais poderosas. Então, a maior parte das escolas públicas da França era para próprios filhos dos burgueses. Era raríssimo alguém dos seus culottes, camponeses, terem acesso à educação. Então, a maior parte dessas escolas públicas eram escolas voltadas para os filhos dos burgueses. Então, essa galera, que a burguesia, desfrutou dessas escolas. Escolas com forte cunho de ideias liberais e forte nacionalismo, extremamente doutrinadoras. E Napoleão faz valer a famosa frase, né? Pegue novo e terás 1 milhão de possibilidades. Fora que, ao cultivar o nacionalismo nesses jovens, o que Napoleão está pretendendo? Ele está preparando o futuro exército da França, de jovens que vão dar a sua vida pela nação nas guerras napoleônicas. A partir do momento que você termina, inclusive, uma escola napoleônica, você pode escolher seguir uma carreira civil ou seguir uma carreira militar. Você podia escolher direto. E a escola fazia de tudo para empurrar os meninos para a carreira militar e as meninas para a carreira pública. É muito interessante isso dentro da educação francesa. E os meninos, por exemplo, aos 15 anos de idade, já entravam nas escolas militares. O próprio Napoleão entrou na escola militar aos 15 anos. E as escolas militares eram extremamente rígidas, extremamente disciplinadoras e extremamente voltadas para o culto à nação, ao nacionalismo. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Todo mundo entendeu o que são os liceus? Ok? Professor, então, o governo de Napoleão vai, de novo, deixar a população de lado? Se ele vai abandonar a população? É. Não é bem assim, não. Ao promover a industrialização, o Napoleão vai deixar a burguesia muito rica, ao mesmo tempo que gera emprego nas cidades. Então, ele não abandona a população. E o emprego vai para onde, professor? Vai para os sans-culottes, que à medida que passam a trabalhar nas fábricas, se tornam operários.
e vão passar a receber. Então, por exemplo, com o controle da emissão de papel moeda, consequentemente, ele controla a inflação. Se o preço dos alimentos baixa, o povo vai amar esse cara. Então, Napoleão está sendo digamos assim, um estrategista político, militar, econômico, fundamental para organizar a França que vinha de uma revolução. Então, o que Napoleão vai fazer? Ao controlar o preço dos alimentos, ele vai resolver um dos principais problemas da França, que era a fome, que deixava descontente os camponeses e que deixava descontente os sans-culottes, que eram a maioria da população. Então, não, ele não abandona o povo. Só que é óbvio, ele vai estar do lado sempre da burguesia. Tudo bem? Ok? Beleza, galera? E aí, Napoleão vai assinar a chamada concordata com a Igreja Católica Apostólica Romana. Professor, por que ele vai assinar uma concordata? Concordata é um acordo mútuo entre dois grupos, entre duas pessoas. Estamos de acordo, então temos uma concordata. O que foi a concordata? A partir da concordata, a Igreja Católica Apostólica Romana era reconhecida como a igreja oficial da França. Agora, importante, a Igreja Católica era a igreja oficial, mas na França havia liberdade de culto religioso. Reconhecia-se a igreja como igreja oficial, mas você podia ser cristão, protestante, você poderia ser qualquer culto, ou cultuar qualquer deus dentro da França. Esse princípio da liberdade religiosa é um princípio do liberalismo, é um princípio da burguesia. Então, Napoleão reconhece a Igreja Católica como oficial da França. Professor, mas por que Napoleão iria reconhecer a Igreja Católica como igreja oficial da França? O apoio da igreja, a justificativa do seu poder divino. E mais ainda, com o apoio da igreja, ele também tem o apoio dos católicos cristãos. Eles são uma pequena cereja do bolo. E também estabeleceu o seguinte, que o imperador iria ficar responsável pela nomeação dos bispos, estabeleceu também que o Estado iria arcar com as despesas e subsídios do clero, ou seja, o clero, os padres, papas, né, bispos, cardeais, passariam a receber o ordenado salário da própria França. E restabeleceu o calendário gregoriano. Lembra que a gente explicou que a França mudou o calendário na Revolução Jacobina? Adotou um calendário mais técnico, mais científico, calendário revolucionário? Agora esse calendário deixa de valer e volta a valer o famoso calendário gregoriano. Né? Então, o que Napoleão fez com a concordata? O que ficou acordado, professor, com a concordata? Que a Igreja Católica seria a Igreja oficial da França, ok? Além de, importante, a Igreja oficial, vou colocar aqui, ó, mas permanece a liberdade religiosa. Okay? Estabeleceu-se que o imperador poderia nomear os altos cargos eclesiásticos, né? O imperador nomearia os bispos, e é óbvio que ele só vai nomear bispos que apoiem o seu governo, né? E o Estado passava a arcar com as despesas do subsídio do clero. Então, a partir desse momento, o clero tornava-se funcionário públicos, que recebiam, inclusive, salário ordenado, né? E houve o restabelecimento do calendário gregoriano, restabelecimento do calendário gregoriano. Ok? Show. E também a gente não deve destacar, a gente precisa destacar também aqui o famoso Código Civil Napoleônico, que é profundamente liberal, com princípios fortemente liberais. O que é um Código Civil, professor? O Código Civil aborda as questões do chamado direito civil, questões relacionadas principalmente à minha e à sua vida privada. A Constituição, por exemplo, aborda a questão da vida social. O Código Civil aborda a questão da vida privada. Então, a questão como bens,
aquisições, propriedade, os indivíduos entre si, etc, etc. Então, dentro dos princípios velados pelo Código Civil Napoleônico, está a igualdade de todos perante a lei. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que está muito pequeno aí para vocês, né? Deixa eu aumentar aqui. Ó, a igualdade de todos perante a lei. As liberdades individuais foram todas garantidas, direito de vir, liberdade de expressão, etc, etc. Então, liberdades individuais garantidas, o direito à propriedade privada, propriedade privada. Opa, professor, então o cara é favorável à burguesia mesmo, porque a burguesia que é a propriedade privada, exatamente. Instituição do casamento no civil, ok? E a proibição da greve e formação de sindicatos. Proibição de greves e formação de sindicatos. Como assim, professor? O cara diz que todo mundo é igual perante a lei, mas ele proíbe a greve e sindicato? Exatamente. Uma contradição do Código Civil Napoleônico e, principalmente, o que Napoleão está fazendo? Ele está vendo o que está acontecendo na Inglaterra. A Inglaterra está pipocando de greves e movimentos sindicais. Antes da França viver esse momento, o que Napoleão faz? Ele se prepara, proibindo as greves e proibindo os sindicatos, porque a França está se promovendo a Revolução Industrial. Então, se ela está se industrializando, mais cedo ou mais tarde, vai haver movimentos grevistas e vão haver a formação de sindicatos. Antes que isso aconteça, Napoleão foi lá no Código Civil e colocou a proibição de greves e a proibição da formação de sindicatos. Professor, mas as liberdades individuais, olha aqui, ó, as liberdades individuais não deveriam ser garantidas? Deveriam. Mas mesmo assim estava proibido greve e formação de sindicatos. E é óbvio, né? Quem é que não vai gostar dessa ideia? Sans-culottes. Sans-culottes não vão gostar dessa ideia da proibição de greves e sindicatos. E vão se opor a essa cláusula aí do Código Civil Napoleônico. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Ao proibir greves e proibir a formação de sindicatos, posso dizer que Napoleão está exercendo um governo democrático? É óbvio que não. É lógico que não, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Continuando, então. E aí, em 1804, né, frente às ameaças estrangeiras, o Napoleão é escolhido como imperador da França por um novo plebiscito. Professor, o que é um plebiscito? Plebiscito é uma consulta pública, né? A ideia de plebiscito surge ainda na Grécia Antiga, com a lei do na Roma Antiga, perdão, com a lei do plebiscitus, lá da Roma Antiga, onde o povo romano, o cidadão romano, era consultado na criação das leis, e o plebiscito pode ser uma consulta pública para decidir se entre um sim ou um não. E a decisão foi por sim. A ampla maioria da população francesa escolheu Napoleão Bonaparte como seu líder. Primeiro, porque ele é o herói, que está protegendo a França dos inimigos. Segundo, porque é o cara que está industrializando a França, está gerando emprego, controlou a alta dos preços dos alimentos e sanou a fome da França. Então, o cara, ele tinha amplo apoio popular, uma gama de apoiadores muito grande, e além do apoio popular, sua fama lhe precedia. Então, Napoleão foi decisivo nesse quesito, e um plebiscito o escolheu como imperador da França. Peraí, professor, então o trono na França vai ser restaurado, a monarquia na França será restaurada? Exatamente. A França, mais uma vez, terá um monarca, um imperador. Qual é a diferença entre o rei e o imperador, professor? Um rei herda o trono, ele herda o trono do pai. O imperador é um conquistador. O imperador é alguém que conquista o trono, que toma o território, e aí ele se torna um imperador. Enquanto o rei, ele herda o trono. Essa é uma diferença bem básica, né? Bem, digamos assim, sinteticamente falando, bem resumida. Mas é isso que vocês precisam saber, principalmente para o Enem. E aí, senhoras e senhores, né? Foi a partir do momento que Napoleão foi coroado imperador da França, em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, tá? Dentro da Catedral de Notre-Dame, era restaurada a monarquia na França. Aí você pode pensar assim, caramba, professor, a burguesia lutou tanto, decepou tanta cabeça para derrubar a monarquia, e agora restaura a monarquia? Exatamente.
tantas mortes na Revolução Francesa, mais ou menos 65 mil pessoas foram guilhotinadas na França em nome da Revolução Francesa. E agora, a Revolução, né, Napoleão é escolhido pelo próprio povo francês como imperador da França. É mais uma contradição do governo da França. É bem verdade, a gente, né, a história, ela é, nas palavras de John Kennedy, um mestre implacável, né? Então, como aprender com a história, né? Como, né, coisa bizarra isso, né? O povo que guilhotinou um monte de gente em nome da Revolução, agora restaurou a monarquia, né? E o próprio Papa Pio VII esteve na cerimônia. E ficou muito famosa o ato de Napoleão de coroar a si mesmo e a Josefina, sua esposa. Ele tomou a coroa da mão do Papa, se autocoroou e coroou sua esposa, Josefina. O que causou uma certa fúria em muitos apoiadores. Dentre eles, o próprio compositor, o grande compositor, Ludwig van Beethoven. Né? Ludwig van Beethoven foi um dos maiores compositores de todos os tempos. Beethoven nutria uma certa admiração por Napoleão, uma certa admiração, inclusive, que o levou a compor em 1802 uma melodia, uma música para Napoleão, que é, se eu não me engano, a terceira sinfonia, conhecida como Heróica. Né? E quando o compositor soube que Napoleão tinha se autocoroado, o compositor achou aquilo um ato tirânico e passou a criticar Napoleão Bonaparte em vários momentos. Mas, para Napoleão, nem o Papa era digno de coroá-lo. E aí, por isso que ele tomou a coroa do Papa e se autocoroou e coroou sua própria esposa, Josefina. Né? Ficou famosa essa cena. E aí entramos na fase do Império Napoleônico. A partir de 1804, nós deixamos o consulado e entramos no Império Napoleônico. É um momento marcado por censura, centralização do poder político, repressão política. A censura, dizia Napoleão, tenho mais medo de 3 jornais do que de 100 baionetas. Olha a frase de Napoleão, eu tenho mais medo de 3 jornais do que de 100 baionetas. Baionetas você sabe, né? A baioneta é aquela faca que você põe na ponta do rifle. Quando a munição acaba, você tira aquela faca da cintura, encaixa na ponta do rifle e vai lutar corporalmente com seu inimigo com uma faca na ponta do rifle. Então, eu tenho mais medo de 100 baionetas, né? Tenho mais medo de 3 jornais do que 100 baionetas. E ele mandou fechar jornais, prendeu jornalistas, decretou prisões arbitrárias de opositores, ou seja, é o momento do Napoleão mostrar sua faceta tirânica, de ditadura ferrenha, perseguição política, censura, repressão, violência e centralização do poder político nas mãos do imperador. Bem? E Napoleão, nós sabemos, tinha interesses expansionistas tão terríveis quanto Hitler, ok? Ele queria promover a expansão da França. E as guerras napoleônicas vão ficar famosas com esses objetivos, né? E a gente vai entrar um pouquinho e falar sobre as guerras napoleônicas. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem, galera? Tudo bem, professor. Bem? Beleza, então. E aí, continuando, então. Dentre como é que essas guerras napoleônicas vão ficar famosas? As chamadas guerras napoleônicas foi uma série de conflitos que colocaram frente a frente a França de Napoleão Bonaparte contra um monte de nações da Europa. Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia, Suíça, Espanha, um monte de países da Europa tentou derrubar Napoleão Bonaparte. Vai conseguir, professor? Vai. Mas Napoleão será uma pedra no sapato desse monte de país, tá? E importante, né? Talvez o principal inimigo da França de Napoleão era a Inglaterra, ok? Então, Napoleão tinha o melhor exército do mundo, o mais poderoso e temível exército do mundo. Mas a melhor e mais poderosa marinha do mundo era a marinha inglesa. Então, o plano de Napoleão era vencer a Inglaterra, superar a Inglaterra, no campo industrial e no campo militar. Só que o problema é que a Inglaterra, vocês sabem, é uma ilha. Como é que eu vou chegar na Inglaterra? Você teria que atravessar o Canal da Mancha, que fica ali na região de Caen, na Normandia, entrar em navios, atravessar o Canal da Mancha e invadir a Inglaterra. Só que o problema é que Napoleão até que tentou.
Napoleão tentou na famosa Batalha de Trafalgar, em 1805, mas acabou derrotado pelo famoso almirante Nelson. Uma batalha nos mares, a França de Napoleão foi derrotada. Já que não tem como invadir a França militarmente, né, já que não tem como invadir a França militarmente, só há um caminho: decretar o bloqueio continental à Inglaterra. Então, como eu não consigo invadir militarmente a Inglaterra, eu vou decretar o bloqueio continental. Essa decisão de Napoleão visava estagnar a economia inglesa, sufocar a economia inglesa. O que foi o bloqueio continental? Todo o país da Europa estava terminantemente proibido de fazer comércio com a Inglaterra. Para o caso de desobediência ao bloqueio, os países seriam considerados inimigos da França e as tropas napoleônicas invadiriam esses países. Então, o que foi o bloqueio continental? Foi a tentativa que a França teve, a opção que Napoleão teve para sufocar a economia inglesa e vencer a economia inglesa. Já que a França é uma ilha, ela é muito dependente de produtos importados. Ela é muito dependente do comércio estrangeiro. Resumidamente, é um bloqueio econômico. O bloqueio continental é um bloqueio econômico. Então, todos os países estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. E aí, duas nações desrespeitaram o bloqueio continental. A Rússia, do czar Alexandre I, e Portugal, de Dom João V. Dom João VI. Na verdade, ele não era sexto ainda, porque Dona Maria, a louca, a sua mãe, ainda era viva. Dona Maria era, então, rainha de Portugal. Só que, como o próprio Alcunha ele diz, ela estava louca, ouvindo vozes, conversando com paredes, né? Foi tratada por vários médicos, inclusive pelo famoso médico do rei George da Inglaterra, o médico que encheu ela de laxante, que ela cagou, mas a loucura continuou. Mas, enfim, o Dom João era o príncipe regente de Portugal, porque a Dona Maria, a rainha, ainda era viva, só que ela era incapaz de governar. E o Dom João, nós sabemos, ele não tinha muita habilidade política, ele não tinha muito traquejo político, sempre muito em cima do muro nas suas decisões. E aí Napoleão mandou cartas para Dom João. Dom João, ou para de comercializar com a Inglaterra, ou a família de Bragança não governará mais na Europa. E aí ele sempre tentava apaziguar os conflitos. Não é bem assim, não é um comércio. Ele tentava sempre conversar. Só que Dom João ficava enganando Napoleão, por debaixo dos panos, sempre fazendo comércio com a Inglaterra. Na verdade, Portugal estava endividada com a Inglaterra. Desde 1703, quando foi assinado entre Inglaterra e Portugal o Tratado de Medwin, ou também conhecido como Tratado de Vinhos e Panos, é que a Inglaterra vendia panos para Portugal, Portugal vendia vinhos para a Inglaterra. Então, entre produtos de primeira instância, é óbvio que o que vende mais era pano. E poucas pessoas na Inglaterra compravam vinho, os vinhos de Portugal, os famosos vinhos do Porto. E aí, os vinhos sempre eram em segundo plano. E o pano sempre era mais comprado, mais consumido. E a balança comercial de Portugal sempre desfavorável, sempre devendo à Inglaterra. E muito dos recursos para pagar essa dívida saiu da onde? Do ouro das Minas Gerais, do ouro do Brasil. Vocês sabem disso, né? E, inclusive, foi o Brasil que, no final das contas, na sua independência, que arcou com a dívida de Portugal. Porque quem emprestou dinheiro para o Brasil, para que o Brasil pagasse a sua indenização a Portugal, foram os ingleses. Dinheiro que nem saiu da Inglaterra, porque imediatamente os ingleses, né, pegaram o dinheiro para pagar a dívida de Portugal, né? Então, dois países desrespeitaram o bloqueio continental, a Rússia e Portugal. E aí Napoleão vai fazer o quê? Vai invadir a Península Ibérica. Napoleão vai invadir a Península Ibérica, a família real portuguesa vai fugir para o Brasil em 1807, dezembro de 1807, chegando no Brasil em 1808, janeiro de 1808. Com a fuga da família real para o Brasil, houve no Brasil, né, abertura dos portos das nações amigas, tratado de aliança, amizade, navegação e comércio com a Inglaterra, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, que enfraqueceu o pacto colonial e levou o Brasil ao processo de independência. Então, olha a importância da era napoleônica, da invasão de Napoleão Bonaparte à Península Ibérica para a nossa história, a história do Brasil. Tudo bem? Então, se a gente for perguntar assim, qual é a principal consequência
das guerras napoleônicas ou da era napoleônica para a história do Brasil? A transferência da corte portuguesa para o Brasil, o fim do pacto colonial e o início do processo de independência do Brasil. Essa é a principal consequência. As principais consequências, tá? Mas isso você estuda lá na história do Brasil, não se preocupe, tá? E aí, quando a França invadiu Portugal, Napoleão se aproveitou que a Espanha é ali pertinho e tomou a Espanha. Destituiu o rei da Espanha, o Fernando VII, e colocou no trono da Espanha o seu próprio irmão José Bonaparte. Olha que doideira isso, né? E é claro, né, as dificuldades impostas pela presença da França na Espanha também abriria caminho para os movimentos de independência na América Espanhola. E aí várias regiões da América Espanhola passaram a lutar pela sua independência. E aí o que vocês estão vendo nessa imagem aí? O famoso Arco do Triunfo, que fica entre a Champs-Élysées com a Charles d'Auler, lá na França, na Praça Charles d'Auler, tá? Então, no cruzamento entre a Champs-Élysées com a Charles d'Auler, o Napoleão mandou construir, em 1806, o famoso Arco do Triunfo, que é um monumento que é em homenagem às suas vitórias nas guerras napoleônicas. É bem verdade que esse arco, esse monumento, só foi terminado em 1836. Demorou um bocado para ele ficar pronto. Napoleão, inclusive, já tinha sido derrotado. Então, mas esse arco é um dos patrimônios da história da humanidade e é um patrimônio da história da França também. O Arco do Triunfo, tá? Para vocês terem uma ideia, tem um túmulo de um soldado desconhecido da Primeira Guerra enterrado em algum canto desse grande monumento aí. Mas, enfim, é só por questão de curiosidade, né? E aí, galera, né? Então, as guerras napoleônicas, Napoleão, é claro, vai invadir a Península Ibérica, né? E eu terei a invasão da Península Ibérica. Então, Portugal e Rússia desrespeitam o bloqueio. E aí, em 1807, Napoleão invade a Península Ibérica, invade Portugal e Espanha. E aí, como consequência para o Brasil, eu tenho a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Transferência da corte portuguesa para o Brasil. Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Professor, Pode falar. no bloqueio continental, ele bloqueava a Inglaterra de... Eu não entendi direito. O bloqueio continental? É. Uhum. Qual é o grande obstáculo, qual é o grande inimigo de Napoleão? É a Inglaterra. Só que Napoleão não tem como invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha. Napoleão tem o melhor exército do mundo, mas a mais poderosa marinha do mundo é a marinha inglesa, a Real Marinha Inglesa. Então, como ele não tem como invadir militarmente a Inglaterra, o que ele vai fazer? Ele vai decretar o bloqueio continental à Inglaterra. Todos os países da Europa estão terminantemente proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. Só que os dois países que desrespeitaram foi a Rússia e Portugal, de Dom João. Agora, o que é o bloqueio continental? É um bloqueio econômico. Já que a Inglaterra é uma ilha e é fortemente dependente de produtos importados, ela fica dependente da economia de outros países. Então, automaticamente, né, o objetivo de Napoleão era sufocar a economia inglesa. Mas ele não conseguiu, porque tanto a Rússia quanto necessariamente a Portugal desrespeitaram o bloqueio, né? Tudo bem? Ok, pessoal? Dúvidas? Professor, Pode falar. ele invadiu a Espanha porque Portugal e Espanha eram juntos, no caso? Não, não era porque Portugal e Espanha eram juntas. Um dos principais motivos é que a Espanha está logo ali, pertinho. Né? A Espanha de Fernando VII. Segundo, porque a Espanha também desrespeitou o bloqueio continental. Logo em seguida que ele percebe que Portugal estava desrespeitando o bloqueio continental, fazendo comércios escondidas com a Inglaterra, ele também descobre que a Espanha também estava fazendo o mesmo. Durante algum tempo, os historiadores duvidaram dessa ideia. A Espanha, na verdade, Napoleão teria usado essa falsa ideia, essa falsa justificativa para poder invadir a Espanha. Mas depois descobriu-se em documentos que navios com bandeiras espanholas saíam
com documentos de ata como se fossem para outros países, mas, na verdade, desviavam sua rota e iam para a Inglaterra. Então, também a Espanha desrespeitou, acabou desrespeitando o bloqueio continental. Aí Napoleão aproveitou que estava ali perto mesmo, com seu exército, liderado pelo general Junot, e invadiu a Península Ibérica toda. E no lugar do trono da Espanha, do Fernando VII, o Napoleão colocou seu próprio irmão, José Bonaparte. Tudo bem? Mas qual era o interesse dele, professor? Expansão territorial. Napoleão tinha pretensões expansionistas tão terríveis quanto Hitler. Quase que Hitler dominou a Europa e o mundo, né? E Napoleão queria algo muito parecido, expandir territorialmente. Ou se torna aliado da França, ou será invadida pela França. Né? Foi o que aconteceu com Portugal e Espanha. Né? Tudo bem? Mas no caso aí na Rússia, que também desrespeitou, ele fez o quê contra ela? E na Rússia nós vamos chegar agora. Na Rússia o buraco é mais embaixo, né? A Rússia é diferente, né? A gente vai chegar agora, tudo bem? Beleza, pessoal? Podemos? E aí Napoleão vai invadir a Península Ibérica, vai tomar a Espanha, vai tomar Portugal e também vai invadir necessariamente a Rússia. Em 1812, Napoleão invade a Rússia e ao longo da história, né, houveram várias nações e povos que tentaram invadir a Rússia e todos que tentaram falharam. Os mongóis no século XIII, os poloneses no século XVI, os suecos no século XVII, o próprio Napoleão no século XIX, Hitler em 1941, a Operação Barbarossa, ou seja, todos falharam. E por que todos falharam? Porque a Rússia, ela tem um exército poderoso, mas ela tem um inimigo terrível para qualquer tropa, que é o frio, o inverno russo. Talvez o inimigo mais implacável de qualquer exército no mundo. Tá? Então a Rússia de Alexandre I não respeitou o bloqueio continental. E por que não? Porque os russos eram fortemente dependentes do mercado inglês para vender os seus produtos, como, por exemplo, trigo russo. Então, eles precisavam da economia inglesa para vender esse produto, que era o trigo. Então, os russos desrespeitaram. Não, vamos respeitar Napoleão coisa nenhuma. Napoleão vai ser... E a Rússia é a Rússia, né? A Rússia pode. Portugal e Espanha, né? Quem é Portugal e Espanha? Mas a Rússia era uma Rússia czarista, governada por Alexandre I, que, se eu não me engano, é avô de Nicolau II. Nicolau II é o cara da Revolução Russa, que vai ser destronado e assassinado pela Revolução Russa bolchevique, né? E aí, em 1912, junho de 1912, Napoleão invade a Rússia. E os russos usaram a famosa tática da terra arrasada. O que é a tática da terra arrasada? Recua, retira a população dos vilarejos, incendeia a plantação, joga veneno nas águas dos rios, mata todos os animais para não deixar alimento para o inimigo, não deixar suprimento, recua, incendeia plantações, mata os animais, é a famosa tática da terra arrasada, e vai atraindo o inimigo cada vez mais para dentro do seu território. E o Napoleão, ele sempre tinha a convicção militar do seguinte: se eu estou em desvantagem numérica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar no meu inimigo o mais rápido possível. Então, o objetivo de Napoleão era chegar em Moscou e tomar a capital russa. E o que Napoleão queria? Queria que suas tropas marchassem sem parar até chegar a Moscou. Só que vocês sabem que a Rússia é gigantesca. Iriam demorar semanas, e por que não meses, para até chegar em Moscou. E Napoleão não esperava um inverno tão rigoroso. E para você marchar sem parar com soldados, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir os suprimentos. E roupa de frio, pesa. E se pesa, atrapalha a marcha. Então, Napoleão diminuiu a quantidade de roupa de frio e fez os seus soldados marcharem e entrarem dentro da Rússia. Não tinha comida, não tinha água potável, a água estava envenenada, epidemia de tifo. Tifo, vocês sabem, né? Provoca diarreia. E a diarreia, o grande problema da diarreia é que você desidrata. Diarreia é quando, né, sai água pelo cu. Quando você abrisse a torneira nisso e cagava só água. E aí os militares, as tropas francesas, começaram a sofrer com a epidemia de tifo. E a diarreia provoca desidratação. E a desidratação pode causar alucinação e morte, é claro, né? Pode levar o indivíduo à morte. Então, a epidemia de tifo, o frio extremo. Existe um livro muito bom que eu sempre indico, de Penny Le Cauton, que é esse livro que vocês estão vendo aí, Os Botões de Napoleão,
que o autor, que é um químico, ele trabalha a tese de que um dos principais motivos da derrota do exército napoleônico na tentativa de tomar a Rússia foi por causa dos botões de estanho das roupas dos militares. O estanho é um metal. E quando você vai polir o metal, o estanho, ele fica muito brilhoso, ele fica reluzente. Então, todos os uniformes dos soldados de Napoleão, das botinas, as calças, as roupas de frio, todas eram feitas de botões de estanho. O problema é quando o estanho é colocado sobre baixíssimas temperaturas, temperaturas abaixo de zero, que é o inverno russo. Para vocês terem uma ideia, regiões da Rússia no inverno podem chegar a menos 50 graus. Ou seja, é um frio de congelar o cabelo do cotovelo. É muito gelado. Então, abaixo de zero, esses botões, eles esfarelavam. Eles ficavam tão quebradiços que esfarelavam. E aí as roupas iam se soltando, se abrindo. E aí os militares tinham que ou segurar a roupa de tanto frio, ou pegar em armas. Então, segundo o Père Lecouton, que escreveu esse livro, Os Botões de Napoleão, na verdade ele aborda as 17 moléculas que mudaram a história. E ele não fala só dos botões de Napoleão, ele fala da penicilina, ele fala do café, fala de um monte, né, da cocaína, etc, etc. Fala de um monte de moléculas. É um livro muito bom. Eu indico demais esse livro. É muito curioso entender um pouquinho de como essas moléculas mudaram a história. O café, então, não se fala, né? Eu sou suspeito para falar, mas enfim. E aí, quando Napoleão Bonaparte percebe, ele está sendo derrotado pelo frio russo. O mais terrível inimigo da França ali naquele momento era o inverno russo. Um inverno extremamente rigoroso, com temperaturas que chegavam a menos 50 graus. E aí existe uma expressão, não sei se vocês já ouviram essa expressão, do jeito que Napoleão perdeu a guerra, né? Há relatos de corpos dos soldados napoleônicos que foram encontrados como eles segurando as roupas, porque as roupas, os botões se soltaram, né? Eles tentando segurar as roupas, aí eles iam caminhando com frio, aí eles morriam, caíam de cara no gelo. E a bunda ficava para cima. Por isso, do jeito que Napoleão perdeu a guerra, né? De bunda para cima, né? E uma outra história é que Napoleão, ele passou muito mal durante a incursão na Rússia. Ele teve problemas de tifo e tinha diarreias. Então, ele ficava constantemente na posição genupeitorial, que é o famoso parto de cócoras, que é quando você se abaixa para dar uma cagadinha. E no inverno russo, terrível, frio terrível, como é que você baixa as calças para cagar? Entende? Você congela, literalmente você congela. E aí Napoleão, por vários momentos, teve que se abaixar na posição genupeitorial para poder, né, dar uma cagadinha, né? Ai, que nojo, professor. Para com isso. Todo mundo tem cu, todo mundo caga, tá? Então ele tinha que dar uma cagadinha, então é por isso que a expressão surgiu do jeito que Napoleão perdeu a guerra, né? É claro que isso é mais mito, lenda, do que história propriamente dita. Então, em 1812, Napoleão invade a Rússia. E é derrotado pelo inverno. E acaba sendo derrotado pelo inverno russo. O inverno russo, que, repito, é terrível. Tá? É um dos lugares mais gélidos do mundo, é a Rússia, para vocês terem uma ideia. Tá? Não é a primeira grande derrota de Napoleão. A Batalha de Trafalgar foi uma derrota importante, mas é a primeira grande derrota de Napoleão que abala o seu psicológico. Ele mesmo reconhece isso. Ele não era um homem preparado para a derrota. E, como tudo na vida, vocês sabem, a gente tem que saber perder e a gente também tem que saber vencer. Só que Napoleão vinha de tantas vitórias, que uma única derrota o abalou psicologicamente, tá? Bom, continuando então, galera. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Qual que era a tática mesmo que a Rússia usava? A tática da terra arrasada. Eu vou até colocar aqui, ó, os russos usam a tática da terra arrasada. Ele jogava veneno em tudo? Isso, eles incendiavam as plantações, incendiavam as casas, matavam os animais, jogavam veneno na água dos rios, nos poços,
de água. Qual era o objetivo? O objetivo era não deixar suprimentos para o inimigo que está invadindo. Por isso que é a terra arrasada. Eles arrasam a terra para que o inimigo não tenha alimento, comida, local para ficar. E essa imagem é emblemática. Tá vendo ao fundo? A cidade está queimando. E por que está queimando? O próprio exército russo faz isso. Ele recua e vai incendiando tudo, queimando tudo, envenenando tudo, matando tudo, para deixar o inimigo sem suprimento, sem alimento, sem comida. Né? Tudo bem, galera? Beleza? E aí, continuando aqui, pessoal, deixa eu pular aqui para o próximo slide. E aí, Napoleão... Pode falar. Uhum. Alô, alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Tá aqui? Uhum. O Ele voltou Napoleão, para professor, casa ele e, sobreviveu a essa como eu guerra? disse, foi frustrante para ele, né? É a primeira grande derrota que ele mesmo reconhece, abalou o seu psicológico. Né? Como que é o nome dessa derrota, professor? Não entendi? Não entendi. O nome dessa derrota. Derrota? Não tem um nome específico, né? Não tem um nome específico da derrota, mas é a tentativa de Napoleão invadir a Rússia. Só isso, tudo bem? Agora, ele será derrotado mais uma vez. Em 1813, ele é derrotado na Batalha de Waterloo. Waterloo não, em Leipzig, na Alemanha. Tá? Então, em 1813, Napoleão é derrotado na Batalha de Leipzig, na Alemanha. Okay? E essa batalha foi uma batalha onde a França, sozinha de Napoleão, enfrentou a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Suécia juntas. Essas 4 nações contra a França. E aí Napoleão ele acaba sendo forçado a renunciar ao seu poder de imperador e ele é levado, exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. E aí vem o exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Ok? Mas é por pouco tempo que Napoleão vai fugir e voltar ao poder mais uma vez, para o famoso governo 100 dias. Então vamos lá. Como Napoleão exilado na ilha de Elba, o governo francês restaurou a monarquia. E o Luís XVIII, irmão de Luís XVI, começou a governar como rei da França. Mais um rei, mais um rei. E aí a maior parte da população francesa considerou aquilo um ato de imposição dos países vencedores, vitoriosos. E cientes da insatisfação popular, o que Napoleão faz? Com o auxílio do seu exército, ele fugiu da ilha. Ele foge da ilha e volta para Paris, em uma marcha que o governo parisiense abandonou tudo, deixou tudo para trás e fugiu, deixando só o povo para trás. E o povo, mais uma vez, recebe Napoleão de braços abertos. E aí Napoleão vai governar por mais 100 dias. E ele governa por 100 dias até a sua derrota final na Batalha de Waterloo. A Batalha de Waterloo foi a batalha mais decisiva. Napoleão é derrotado em 1815, e aí ele é mandado para bem longe da França. Ele é mandado para a ilha de Santa Helena, no extremo sul do Atlântico. Um lugar que é pedra, pedra, pedra e musgo. E frio, frio, frio. Dificilmente você vê a luz do sol, porque é tudo nublado. Aquelas regiões do planeta inóspita, a ilha de Santa Helena. Então, o que foi o governo de 100 dias, professor? Foi o retorno, foi a fuga, na verdade, né? A fuga de Napoleão da ilha de Santa Helena não, da ilha de Elba. Da ilha de Elba, e para Paris. Em momento este que ele vai governar por aproximadamente 100 dias. Ele governa a França por 100 dias. Até ser derrotado, mas nova derrota, em 1815, junho de 1815, na famosa Batalha de Waterloo. Batalha de Waterloo, na Bélgica. E aí, Napoleão, mais uma vez derrotado. Napoleão é derrotado e é exilado
na ilha de Santa Helena. Santa Helena, no sul do Atlântico. Antes ele foi exilado numa ilha no Mediterrâneo, né? Ou seja, muito próximo da Europa, né? Agora mandaram ele para bem longe, no extremo sul do Atlântico. Essa ilha era terrível, né? Não tinha dias bonitos nessa ilha. Napoleão se queixou isso de vários momentos, porque não tinha verde na ilha, não seus musgos, que eram coloridos, mas não verdes, eram meio acinzentados. E era uma ilha com frio, vento, ondas gigantescas nas pedras. E Napoleão passou o resto da sua vida ali, né? Napoleão foi levado para essa ilha, onde ele necessariamente morreria em 1821. Tá? E durante muito tempo suspeitou-se de que Napoleão poderia ter sido envenenado. Tá? Mas cientistas, se eu não me engano, em 2011, 2015, fizeram vários testes com os ossos, com os cabelos de Napoleão, e descobriram que sim, ele tinha uma quantidade significativa de arsênico no corpo, mas não suficiente para matá-lo. Na verdade, na época, o arsênico, que é um veneno mortal, vocês sabem disso, ele era tomado por Napoleão como um tônico, como um biotônico fontura. Todo dia de manhã, Napoleão ia lá e tomava um golinho de arsênico. O senhor ele é louco? Ele queria se matar? Não. Na verdade, acreditava-se na época que quanto mais você tomava aquele veneno, mais imune àquele veneno você ficava. Porque a grande diferença do veneno para o corpo humano é a quantidade. Você tem que dar a quantidade exata de acordo com o corpo. Então, se você toma um pouquinho menos, acreditava-se, os médicos acreditavam na época, de que você criava imunidade ao veneno. E Napoleão temia ser envenenado. É óbvio que isso ninguém pega imunidade ao veneno, ao arsênico. Napoleão iria se envenenando, mas isso não foi a causa da morte dele. A causa da morte dele foi uma úlcera crônica. Foi a mesma causa da morte do avô, do pai e do irmão mais velho. Todos morreram da mesma doença, uma úlcera crônica. É uma úlcera passada geneticamente, né, de pai para filho, etc, etc. Mas o que agravou e levou à morte rápida de Napoleão foi a péssima alimentação nos campos de batalha. Lembrando que Napoleão comia junto com suas tropas. E ao comer junto com suas tropas, os oficiais de baixa patente, ele comia o que havia de pior no fronte de batalha. Então, Napoleão teve uma péssima alimentação ao longo da sua vida e morreu na ilha de Elba, né, na ilha de Santa Helena, perdão, no extremo sul do Atlântico, de úlcera crônica, até o final. Né? Para quem gosta de leitura, né, esse livro aqui, ó, para quem gosta de Napoleão, de Jean Toulard, é uma excelente biografia para quem gosta de ler. Eu gosto de ler biografias, às vezes elas nos ajudam a entender um pouco os acontecimentos históricos. Bom, tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Professor, qual é o nome do livro? O Mito do Salvador. Napoleão, o Mito do Salvador, de Jean Toulard. Obrigada. Está aparecendo para vocês em tela cheia. Vou voltar aqui de novo. Beleza, galera. Bom, e aí, professor? Qual o nome da batalha de 1803? A batalha de 1815? 13. Antes dessa daí. Não entendi. Não, de 1813. 1813, antes dessa. A batalha de Leipzig, na Alemanha. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, ó, Leipzig. Batalha de Leipzig. Tá? Mas não se preocupe, tá? O Enem não vai cobrar de você o nome dessas batalhas, não. O Enem quer que você entenda, por exemplo, como que Napoleão chegou ao poder, por que o povo o apoiava. O Enem vai exigir de você que você compreenda o contexto histórico e todo o processo histórico. Mas ele não vai cobrar datas, nem nome de batalhas. Só por questão de curiosidade para você entender o processo. Né? Tudo bem? Beleza, galera? Por que eles não queriam matar Napoleão logo? Não Deixou ele lá preso. Por que eles não mataram logo Napoleão? Em vez de deixar... Temiam criar um mito, um herói.
Então, matar Napoleão significaria criar um culto a alguém muito poderoso, porque Napoleão era amado. Então, em detrimento de matá-lo, preferiu-se levá-lo para bem longe, ainda vivo. Por exemplo, por que Osama Bin Laden, quando foi morto, seu corpo foi jogado no Atlântico? Justamente para não foi enterrado em terra firme, né? Justamente para não criar um local de culto, porque tem gente maluca, vocês sabem, para tudo quanto é lado, né? Então eles viram cultuar esse lugar. Então, justamente para não transformar Napoleão em mito, em Deus, em um salvador, em alguém que se sacrificou pela França, vamos deixar o cara viver. Deixa ele viver, leva ele para bem longe da França e vamos deixar ele viver, até a sua morte, em um lugar que ele não pode sair, uma ilha. Né? Tudo bem? Ok, pessoal, perguntas? Tranquilos? Podemos continuar? E aí a gente vai falar agora de como que ficou a Europa pós-era napoleônica. É um momento que será organizado entre os anos de 1814 e 1815, em Viena, na Áustria, o famoso Congresso de Viena, que foi uma grande conferência realizada pelos países vitoriosos nas guerras napoleônicas, e esse congresso tinha uma tendência pura e simplesmente conservadora, mas, ao mesmo tempo, destacou a importância das monarquias constitucionais. Ou seja, era um congresso conservador, que queria restaurar as monarquias, mas, ao mesmo tempo, defendia que essas novas monarquias deveriam ser monarquias que obedeceriam às leis, a constituições. Então, o que foi o Congresso de Viena, professor? Foi um congresso realizado pelos países que venceram Napoleão. A Rússia, a Áustria, a Prússia, a Suécia, a Suíça, a Finlândia, a própria Portugal, Espanha, né, que estiveram ali envolvidos naquele momento, e 3 princípios básicos nortearam as decisões do Congresso de Viena. O princípio da restauração, ou seja, as monarquias que Napoleão destituiu, Portugal, Espanha, por exemplo, seriam restauradas, conter o avanço das ideias liberais e afastar ameaças revolucionárias na Europa. Então, o princípio de restauração, restaurar as monarquias absolutistas, conter o avanço das ideias liberais, conter o avanço das ideias liberais. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Conter o avanço das ideias liberais e afastar as ameaças revolucionárias. Afastar as ameaças revolucionárias. Professor, por que esse congresso foi em Viena, na Áustria? Porque a Áustria era a principal nação no campo europeu, ali no campo de batalha da Europa, que queria vingança contra a França. Porque, só lembrando, Maria Antonieta era austríaca, né? Então, por isso, o congresso foi realizado na Áustria, né? Deixa eu... Professor, o Congresso de Viena foi o quê mesmo? Foi uma reunião dos países vitoriosos, os países que venceram Napoleão, e eles tinham como objetivo reorganizar a Europa pós-Napoleão derrotado. E aí 3 princípios nortearam as decisões desse congresso. O princípio da restauração, da legitimação e do equilíbrio das forças. Aí a gente está falando de cada um desses princípios. Tudo bem? Beleza, galera? Ok? O princípio de legitimação era aquele princípio que buscava recolocar ao trono as dinastias legítimas. Tá? Então, era recolocar no trono as dinastias legítimas. Então, nesse caso, Fernando VII da Espanha poderia voltar ao trono, Dom João podia voltar do Brasil, né, de volta para Portugal. Então, esse era o objetivo do famoso, do princípio da legitimação. E também o princípio de equilíbrio das forças. E dentre esse princípio do equilíbrio das forças, estava lá refazer o mapa da Europa. Olha que interessante isso. Refazer o mapa da Europa. E dividir os territórios coloniais entre os países europeus. Dividir os territórios coloniais entre os países europeus. E é claro, isso vai causar ainda mais conflito.
E o conflito que virá em breve, graças a essa decisão do Congresso de Viena, será a Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Então, as origens da Primeira Guerra Mundial estão aqui, nesse Congresso, o Congresso de Viena. Também criação da Santa Aliança, okay? Entre Áustria, Prússia e Rússia e Inglaterra. O que era a Santa Aliança, professor? Uma aliança militar entre as nações mais poderosas da Europa, vitoriosa sobre Napoleão, para evitar que uma nova Revolução Francesa acontecesse. Então, se em algum momento, qualquer parte da Europa, uma nova revolução liberal, aos moldes do que foi a Revolução Francesa, começasse, a Santa Aliança entrava em ação para sufocar a revolta, né? E, claro, né, o equilíbrio das forças para garantir, né, a manutenção do equilíbrio das forças na Europa, para evitar que uma nação se destacasse em detrimento de outra. Conseguiu, professor? Claro que não, muito pelo contrário. As decisões do Congresso de Viena vão acirrar as rivalidades entre as nações e em 1914, 100 anos depois, nós teremos uma guerra. E a origem, a semente da Primeira Guerra Mundial está aqui, nesse Congresso de Viena. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Pode explicar de novo esse último aí, professor, equilíbrio das forças da Europa? Não entendi? Você pode explicar esse último aí, equilíbrio das forças da Europa? Posso sim. Esse princípio de equilibrar as forças era para evitar que uma nação na Europa se destacasse sobre outra, para evitar que uma nação se tornasse mais poderosa do que outra. Então, para equilibrar as forças, o que eles fizeram? Refizeram o mapa da Europa, dividiram territórios coloniais de uma maneira, entre aspas, teoricamente iguais, e aí criou a Santa Aliança, que era uma espécie de uma aliança militar entre Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, que se identificasse o desequilíbrio ou uma revolução liberal, uma revolução aos moldes do que foi a Revolução Francesa, imediatamente a Santa Aliança entrava e sufocava o movimento. E houve a chamada a manutenção do equilíbrio das forças da Europa, com o objetivo de evitar novas guerras, evitar uma nova Revolução Francesa. Tudo bem? Ok, pessoal? Perguntas? Beleza? E aí hoje a gente fecha a nossa aula por aqui. Falta pouco para a gente fechar as revoluções literais. Na próxima aula a gente fala das revoluções de 1820, 1830 e 1848, que é uma coisa rápida, não demora muito. E a gente entra na Revolução Industrial na nossa próxima aula. Tudo bem? Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilos? Beleza? Ficou alguma coisa, né? Eu não consegui